pessoas falam muito assim o inimigo é fraco e Deus é poderoso. Isso a gente pode falar se a gente estiver firmado mesmo na presença de Deus. Porque quanto mais distante nós estamos de Deus, mais forte o inimigo vai ficando e mais fraco nós vamos ficando. Então eu posso usar essa frase que o inimigo é fraco e Deus é poderoso e eu sou forte porque eu estou firme em Deus? Sim, se nós estivermos na presença de Deus. Quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais difícil fica de guerrear. E é isso que nós vamos ver aqui nessa noite. Então, se eu quero orar por alguém, pela vida de alguém, se eu quero expulsar um demônio, se eu vou orar para a vida daquela pessoa, se eu quero algo para a minha vida, eu preciso estar preparado. Porque a gente vai olhar mais para frente ali e a gente vai ver lá em Efésios que nossa luta ela é espiritual, ela não é uma luta física. Então a gente precisa ser firme mesmo e se preparar, porque, brincadeira à parte, o inimigo ele não brinca de ser inimigo. Então não dá para a gente brincar de ser cristão, é uma coisa muito séria e a gente precisa refletir sobre isso. Lá em Marcos 16, do verso 17 e 18, diz o seguinte: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Isso é uma maravilha, né? Mas aí o versículo ele nos traz um requisito. Tudo isso em nome do Senhor. Não é por mim, não é por você, mas sim pela graça que o Senhor concede a cada um de nós. Em Tiago 4 e 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submetermos a Deus. Quanto mais estivermos na presença de Deus, mais preparados nós estamos para batalhar. Então a gente vive, irmãos, numa sociedade que ela é chamada geração Z. Começou em 1994, eu não me recordo até quando que vai. Mas é a geração que ela é movida à tecnologia. Então a gente vê muitas notícias, a gente vê muita coisa de uma forma rápida. Então às vezes está tendo, por exemplo, a guerra que estava tendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. Em segundos alguma coisa que acontecia lá a gente sabia. Então a gente vê que a tecnologia ela traz notícias boas e notícias ruins. Às vezes a tecnologia ela nos traz coisas boas e coisas ruins. Na nossa vida também a gente vive em momentos e situações, em lutas que muitas vezes podem fazer a gente cometer erros. E aí eu vi um vídeo que falava assim, Pedro ele andou ali, sobre as águas, não me lembro. Que ele andou sobre as águas, deu 5 passos e afundou. E aí, muitas pessoas falam, ele não teve fé porque ele caiu ali, ele afundou. Mas e os 5 passos que foi dado? Então, muitas vezes as pessoas esquecem. Muitas vezes você pode errar, muitas vezes eu posso errar. Mas a gente não pode esquecer dos passos que foi dado. E muitas vezes a gente precisa entender isso e refletir e fazer uma das primeiras coisas que eu acho que é para a nossa preparação para poder batalhar, que é o arrependimento dos nossos erros, dos nossos pecados. Quanto mais nós, todos os dias, nós precisamos chegar na nossa casa, chegamos no nosso trabalho, nos nossos afazeres, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez. E eu também vou pedir perdão pelos meus erros. Seja ele um erro simples de ter mirado com alguém, ter brigado com alguém, ou ser um erro mais grave. Eu preciso me arrepender verdadeiramente daquilo. E que eu não venha fazer novamente, para eu poder estar firme na presença do Senhor. Em Atos 3:19 nos diz lá, arrependei-vos e convertei-vos,
para que sejam perdoados os seus pecados, os vossos pecados. Então é necessário essa conversão, esse arrependimento diário. Todos os dias nós precisamos olhar para trás, ver o que nós fizemos e falar: Senhor, me ajuda, porque eu não quero fazer isso novamente, eu não quero errar novamente, para que nós possamos estar firmes na presença dele. Porque como a gente vai ver lá na frente, isso no começo a gente vai ver mais para o final da mensagem, a nossa batalha ela é espiritual. É muito mais difícil do que a gente pensa, né? A gente vê aqui que a gente está ficando bem tecnológico. E o Mateus 6 ali, ele colocou os cavalinhos, o pessoal ali guerreando. Só que é muito mais difícil do que aquilo, porque é uma batalha espiritual. É uma batalha que muitas pessoas não veem, muitas pessoas não entendem, mas nós sabemos o quanto é difícil. E a gente precisa se preparar. Então não adianta nada eu e você querer batalhar, querer enfrentar o inimigo, se a gente não estiver preparado. Então a primeira coisa é nós arrependermos e nos convertermos ali todos os dias. Arrepender das coisas que nós fazemos de errado. E aí a gente vai ali em Juízes, nos contado a história do povo de Israel, que ali eles estavam sendo assolados pelos midianitas e por outros povos que existiam ali. Então tudo que eles faziam ali acabava dando errado, ou as pessoas iam lá, plantações eram destruídas ou eram roubadas. E aí, por que acontecia isso? E aconteceu porque o próprio povo de Israel fez coisas que não agradou ao Senhor. Então o erro estava ali neles. Por isso aquelas coisas tinham acontecido. E aí quando nós olhamos ali, aparece Gideão. Então Gideão é usado pelo Senhor para falar diretamente ali e para ajudar aquele povo. E aí nós vamos ler ali em Juízes 6, do verso 14 ao verso 23. Eu separei aqui para os irmãos. Juízes 6, 14 e 23. Deixa eu pegar aqui para a gente ler e poder entender. Então o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Aí então Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Então o Senhor responde para ele ali: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Então ali Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço que não vá embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E aí o Senhor ali respondeu que esperaria até que ele voltasse. Então Gideão foi para casa, preparou o cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela e trouxe para fora e ali ele ofereceu sobre uma grande árvore. Então o anjo de Deus lhe disse: apanha a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre essa rocha e derrame o caldo. E assim Gideão fez, exatamente como tinha pedido. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então ali Gideão construiu um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. E até hoje o altar está em Ofrá dos Abisritas. Aqui a gente pode refletir que Gideão, ele se preparou. Quando Deus falou para ele: você vai libertar o povo, você vai ajudar o povo. Ele se preparou e ele fez tudo o que o Senhor mandou.
E aí no capítulo 7, eu vou só resumir para a gente não ficar lendo ele todo, mas ali a gente vê que Gideão ele fez tudo que o Senhor falou. E aí quando ele juntou todos aqueles guerreiros, o Senhor foi falando: esses daqui você vai falar para voltar para casa. E ele mandava voltar. Os que fizerem outra coisa, você mandará voltar. E foi diminuindo a quantidade de pessoas. Aí os irmãos conhecem a história que sobrou apenas 300 homens ali com Gideão. E foi com apenas esses 300 homens que Gideão conseguiu vencer ali, e aquela terra teve paz por 40 anos. E aí a primeira coisa que a gente aprende aqui, na verdade a segunda, a primeira é sobre a conversão e o arrependimento, e a segunda, nós precisamos nos preparar para batalhar sendo obedientes a Deus. Quando o Senhor falar para você fazer tal coisa, você precisa fazer. Quando você sentir no seu coração que Deus está falando com você, não faça isso. Não faça. Quando você sentir no seu coração que Deus está mandando você ir para tal caminho, vá lá e faça. Deus vai usar visões, Deus vai te avisar em sonhos, Deus vai colocar pessoas na sua frente para falar com você, e você precisa ter fé e acreditar nisso. E a gente precisa ser obediente aos caminhos e aos mandamentos do Senhor. Então, quais são as duas preparações que a gente entendeu até agora neste momento? É que nós precisamos arrepender de tudo aquilo que nós fazemos de errado. E o segundo, que é uma consequência, que é uma sequência, é ser obedientes a Deus. E aí a gente vai ali para Josué, a batalha de Josué, para a gente aprender outra lição que tem ali. Então, Josué capítulo 1, do verso 10 até o verso 24. Então a gente vou ler aqui para os irmãos poderem entender. Tanto que aqui fala que, do título, fala que são os preparativos para a conquista da terra. Então diz o seguinte: assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Rubem, de Gadé e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês quando o Senhor, seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês essa terra. E as suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos porão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. E aí eu vou resumir aqui para a gente poder entender mais. Dando sequência, a gente vê que foram enviados 2 homens, que fala que são os espiões, para conhecer aquela terra, para saber como que era lá, quem que eles iriam enfrentar. E a gente vê que nessa situação eles foram, conheceram os inimigos e depois voltaram para informar o que tinha acontecido lá e quem eles iriam enfrentar. Então, qual que é a terceira lição que a gente pode aprender aqui para a nossa preparação para batalhar? É que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Então, a gente precisa entender quem que nós estamos enfrentando. Como eu disse no começo, não é uma guerra física, mas sim uma guerra espiritual. E aí a gente vê algumas coisas que falam que o inimigo, ele ruge como um leão ao nosso redor, buscando um momento ali, buscando uma pessoa que ele possa tragar. Então ele está só ali à nossa volta, esperando que nós possamos cometer um erro, para que ele possa nos pegar. E essa é a situação que nós devemos estar na presença de Deus. Quanto mais longe do Senhor, mais despreparados nós estamos. E aí, eu sou do esporte, da educação física, e quando você está
em um esporte, óbvio que aquele adversário não é seu inimigo, mas existe a questão de você conhecer. Então você vai ali, eu vou ir lá jogar contra o time do Dorival. Eu preciso conhecer para eu saber as estratégias que eu irei usar. Então, ele faz tal coisa. Ele age de tal forma. Então eu preciso conhecer o que o inimigo faz para eu montar as minhas estratégias. Isso eu estou dando um exemplo na parte de esporte, na parte física. A gente pode trazer para a parte espiritual. Nossa guerra não é na carne, mas ela é espiritual. Então como que eu vou me preparar? Buscando a palavra de Deus, jejuando, orando. E é isso que a gente vai falar agora aqui para frente, para que nós, já chegando na conclusão da nossa mensagem. Então, o inimigo, ele realmente não é poderoso. Ele é muito fraco quando nós estamos na presença de Deus. E é isso que nós temos que ter em mente. E a gente vai lá para Efésios 6, do verso 10 até o verso 18. E aqui os irmãos vão ver que essa parte, eu acho que é a parte mais forte, que mostra que nós somos guerreiros do Senhor mesmo. Do verso 10 até o 18. Aqui diz o seguinte: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta ela não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingidos-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui, depois que nós nos arrependemos de todos os nossos erros, nós estamos firmes na presença de Deus. Quando nós estamos sendo obedientes na presença de Deus, quando nós conhecemos o nosso inimigo, aí é a hora de batalhar. Aí é a hora de nós vestirmos a armadura de guerra que o Senhor nos dá. E aí a gente volta a falar que não é aquela armadura física, mas sim estar firmado em verdade, na justiça, no Evangelho da paz, firmado com fé, tá? Salvação do Senhor e na palavra do Senhor. É assim que nós devemos nos preparar para ir para a batalha. E que nós possamos, irmãos, sempre, todos os dias, nas nossas orações, quando nós formos jejuar, nós pedimos para que Deus sempre nos deixe preparados para, se surgir uma oportunidade de eu chegar em uma pessoa, colocar a mão sobre ela, para ela receber a cura, que eu não tenha ter medo de orar, que eu não venha ter medo de orar por aquela pessoa, porque eu sei que eu estou preparado para aquela batalha e porque eu sei que Deus vai estar comigo. Que quando eu for ali, eu ver uma pessoa que está com demônio, que ela está possuída, eu não tenha medo de ir lá orar por ela, mas que eu tenha firme, que eu tenha certeza que eu vou lá batalhar e eu vou vencer, porque eu estou firmado na presença de Deus. E que nós possamos sempre refletir sobre isso e que nós possamos nos preparar cada dia mais para qualquer batalha que entrar na nossa frente. Amém? Agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus e que os irmãos continuem orando pela minha vida. Amém?